E aí resolvi fazer biologia, ciências biológicas em Salvador, e logo na sequência fiz uma especialização na área de gestão de recursos hídricos e depois fui mestrado e doutorado em botânica, né? Trabalhei com sistemática vegetal de plantas nativas do Cerrado. Essa coisa de ser nordestina, né? De ter nascido no interior, ter ido fazer uma faculdade. Manter os recursos hídricos, manter a biodiversidade, manter a saúde do solo. Puxando essa questão, quando você começou a falar de proteção, né, cuidado com a água, é justamente isso que eu queria que você falasse. Isso se deve principalmente à tecnologia, melhoramento genético e adoção de boas práticas, que inevitavelmente diminui o impacto ambiental. Vai lá, faz o mapeamento da área, se é possível, se tem área de APP, se tem o que tem, se tem água, se não tem água. E muito se deve à pesquisa, né? A tecnologia, a Embrapa. Na verdade, a ocupação do Cerrado permitiu exatamente isso. O Brasil sair da condição de importador de alimento para exportador. A Lavronorte é representante da marca John Deere, a maior fabricante de máquinas agrícolas. Lavronorte não apenas vende tratores e colheitadeiras, ela entrega confiança de que cada cliente terá o suporte necessário para maximizar sua produtividade. É como se cada máquina fosse uma extensão do próprio agricultor, projetada para enfrentar os desafios do dia a dia com eficiência e precisão. Estratégias, segurança do trabalho e ambiental. É fundamental para garantir não apenas a proteção dos colaboradores, mas também a preservação do meio ambiente. É preciso adotar uma abordagem proativa, onde a prevenção é a palavra-chave. Isso envolve a identificação de riscos, a implementação de treinamentos e a promoção de uma cultura de segurança dentro da propriedade. Cordial Agro Seguros, financiamentos, consórcios. A Cordial Agro é uma empresa que se destaca no setor de seguros, financiamentos e consórcios, oferecendo soluções personalizadas para o agronegócio. Com um compromisso firme em atender às necessidades dos produtores rurais, a Cordial Agro proporciona segurança e tranquilidade, permitindo que os clientes se concentrem no que realmente importa, o cultivo e a produção. NS Bio Sustentabilidade se destaca por oferecer inovações sustentáveis voltadas para o controle fitossanitário de cultivos. A empresa busca integrar práticas que protejam as plantas e o meio ambiente. Focada em soluções sustentáveis, a NS Bio atua em diversas áreas, como agricultura, gestão de resíduos e energias renováveis, sempre buscando minimizar o impacto ambiental e promover a biodiversidade. Fazenda Laruna é um exemplo inspirador de liderança feminina. Essa abordagem encoraja outras mulheres, mostrando que é possível ter sucesso. A fazenda também pode servir como exemplo de boas práticas agrícolas, inspirando outros produtores a adotarem um método que beneficie tanto a produção quanto o ecossistema. A Agromina é uma empresa reconhecida pela sua excelência na produção e manejo de suínos, com um compromisso firme com a qualidade e a sustentabilidade. A Agromina se destaca em várias áreas, incluindo genética, nutrição e saúde animal, garantindo que seus produtos atendam aos mais altos padrões do mercado. Ao escolher os cortes da carne suína da Agromina, você está optando por um produto que combina qualidade, sabor e responsabilidade. Fazenda MS. A Fazenda MS é realmente uma referência em manejo de solo no Maranhão, sendo reconhecida por suas práticas agrícolas sustentáveis. A fazenda se destaca por implementar técnicas que promovem a saúde do solo. Tré Mesa e Amor, sua referência em mesas postas, foca em trazer um toque de satisfação e estilo para a mesa posta, com louças e acessórios que garantem funcionalidade e estética, trazendo um toque especial e acolhedor para cada ocasião. Com um olhar atento aos detalhes, a marca se destaca na arte de criar ambientes que encantam e proporcionam experiências memoráveis. Hunter Assessoria, sua grife de investimentos e crédito. A Hunter Assessoria se posiciona como uma grife de investimentos e crédito, oferecendo serviços personalizados para atender às necessidades financeiras de seus clientes, com abordagem focada em resultados
A empresa busca proporcionar soluções que vão desde a gestão de investimento até a consultoria em crédito, ajudando indivíduos e empresas a alcançarem seus objetivos financeiros. Microgel e biotecnologia. É uma empresa que atua na área de biotecnologia, focando em soluções inovadoras para o setor agrícola e ambiental. Os produtos da Microgel podem incluir biofertilizantes, inoculantes e outros bioprodutos que ajudam a otimizar o uso de recursos naturais, reduzindo a necessidade de insumos químicos e promovendo a sustentabilidade. Mais um Chama na Botina, o seu programa cast semanal, e essa semana nós estamos com convidada mulher, autora de livro. Ela tem uma história daquelas que a gente ama contar por aqui, né? Porque é dessas mulheres que metem a bota no pé, vão para campo, né? É daquele povo que pesquisa, é daquele povo que interage. Tem muita história boa para contar, não é, Lara? Sim. Veio os prestigiar, aliás, prestigiar o programa, né? Para que as pessoas tenham uma ideia de como é trabalhoso conhecer esse bioma tão fantástico. Verdade. Chamado Cerrado. Bem-vinda, Alessandra. Muito bom ter você aqui no Chama na Botina conosco, né? E principalmente presencialmente, né? Porque a gente ia fazer essa fala um pouquinho virtual, mas aí deu certo de você estar na nossa cidade, então muito bem-vinda. Eu que estou muito feliz, tá, Diana, Lara? Prazer estar com vocês aqui hoje e compartilhar um pouco de informação, né? Eu acho que juntos aqui a gente pode avançar, enfim, trocar ideias. Esse que é o nosso objetivo maior, né? Quando a gente transmite conhecimento, troca conhecimento, a gente consegue dar escala em tudo que a gente faz. E é isso aí, vamos conversar. Para começar, aqui, nosso convidado, a nossa convidada sempre se apresenta. Então, conta pra gente quem é a Alessandra. Pode começar lá de trás, que a gente gosta de saber da história lá do porquê que é, de onde é que vem mesmo, qual que é a cidade, se tem ligação com o agro, se não tem, tá tudo bem também, mas conta pra gente. Então, eu sou da Chapada Diamantina, eu sou de Rio de Contas, do interior da Bahia, e muito nova eu fui estudar em Salvador, né? Enfim, por conta das características da própria cidade, eu resolvi fazer biologia, né? Ciências biológicas. E meus pais me incentivaram sempre a estudar, porque a educação ninguém te tira, né? O conhecimento ninguém tira de você, né? Você pode perder várias coisas, mas o conhecimento não. Uhum. Então eu cresci ouvindo isso da boca dos meus pais, enfim, a vida toda. E aí resolvi fazer biologia, ciências biológicas em Salvador, e logo na sequência eu fiz uma especialização na área de gestão de recursos hídricos e depois fui mestrado e doutorado em botânica, né? Trabalhei com sistemática vegetal de plantas nativas do Cerrado. Trabalhei muito tempo pesquisando na área de veredas, né? Por muito tempo eu fui pesquisadora mesmo, né? Enfim, de florística, de vegetação de cerrado. E fui professora da UNEB, né? Da Universidade do Estado da Bahia, dos cursos de agronomia e biologia. E na sequência eu trabalhei muito tempo na AIBA, que é a Associação de Agricultores Irrigantes da Bahia, né? Uma das maiores associações de agronegócio. E fiquei lá por quase 10 anos. E nesse período eu também fiz um pós-doutorado com implementação do Código Florestal e disponibilidade hídrica, né? Porque eu acho que só o cumprimento legal não garante a sustentabilidade dos empreendimentos rurais. Então, junto com alguns pesquisadores da UFV, eu fiz um pós-doutorado com esse foco. E agora, mais recente, eu estou finalizando um curso de Direito Ambiental. Então, eu sempre acredito que a gente aprende mais a cada dia, né? Então, enfim, como a legislação ambiental ela está muito presente em muitas atividades que eu conduzo, eu resolvi fazer uma especialização na área de direito ambiental também. E hoje eu tenho uma empresa de assessoria ambiental, né? Tenho atuado nessa área de rastreabilidade, de certificação de produtos, enfim, de produtos biológicos, inclusive, né? Uma parceria com a JCO Bioprodutos. Faço alguns materiais bibliográficos, né, com foco em sustentabilidade e agronegócio. Acho que minha maior atuação hoje com sustentabilidade ambiental e a aplicação da legislação ambiental. Então, eu tenho trabalhado nessa assessoria macro, né, enfim, para mostrar um pouco do que a gente pode fazer de diferencial mesmo nas áreas rurais hoje, enfim, mostrar para o mundo
o que é o agro brasileiro, o agro sustentável. É isso que eu tenho feito nos últimos 15 anos, né? São 25 anos de muita dedicação em diferentes áreas que se complementam, né? Na pesquisa, na educação, mas são 15 anos mesmo com foco no agronegócio, né? Com a sustentabilidade no agronegócio. Só a vida acadêmica aí, né? Muitos anos de estudo e dedicação. Eu tenho uma curiosidade para começar. Teus pais, quando você fez essa escolha, e hoje em dia, o que é que eles acham disso? Dessa vida que... Porque assim, essa coisa de ser nordestina, né? De ter nascido no interior, ter ido fazer uma faculdade, eles almejavam talvez alguma coisa diferente, ou será que eles imaginavam essa Alessandra de hoje? Na verdade, sim. Quando a gente sai do interior para estudar, né, principalmente há alguns 30 anos atrás, né, assim, a profissão que se tinha era medicina, né? Exatamente. Então, e eu segui uma carreira, né, diferente, apesar de ter uma interface com a medicina, né? Eu não segui nada da área de clínica, né? Enfim, de botânica, né? E hoje, na verdade, meus pais têm o maior orgulho, né? Assim, eu sou talvez uma das primeiras moradoras do local que tem doutorado, que tem pós-doutorado. Então, isso para eles é um grande orgulho, né? Assim, eu acho que meu pai tem lá o diploma meu na sala de casa, né? E assim, eu acho que é o grande vou falar que é exemplo, porque é muita audácia da minha parte, né? Mas assim, é a mostra de que a educação pode realmente transformar vidas, né? E eu acredito nisso. Acredito isso quando eu estou na academia dando uma aula, enfim, né? Ministrando alguma disciplina. Eu tento passar isso para as pessoas, né? Porque a gente pode perder tudo, mas a educação, o conhecimento, a ética, a moral, ninguém vai tirar de você, porque você construiu ao longo de sua história, né? Então, eu acho que assim, foi um pouco diferente, talvez, do que eles pensavam, né? Enfim, do que eu ia fazer. Mas eles estão muito orgulhosos, né? Eu me tornei doutora, mas doutora em outra área, correlata à área de medicina. E que eles têm muito orgulho de falar, olha, a Alessandra, ela está trabalhando hoje, Sandrinha, né? Então a Alessandra hoje trabalha para manter os recursos hídricos, manter a biodiversidade, manter a saúde do solo. Então eles conseguem já também propagar isso, porque independente da escala, o produtor rural quer produzir. E produzir com sustentabilidade, né, é fundamental. Então, sim. Minha irmã, enfim, eu acho que são os maiores ídolos nossos, né? São as pessoas que acompanham, enfim, que sabem o quanto é difícil, né? E falando nisso, Alessandra, além de ser difícil, é uma coisa fora da realidade de algumas cidades. As cidades, assim, eu vou puxar esse papo para nosso assado, por exemplo, quem mora em Balsas, quem transita por Balsas, tem uma noção, assim, da questão do agro, o que o agro é, de macro, de micro. Algumas cidades do interior que não tem o agro em volta, para eles é uma coisa meio que distante e também o que eles veem já é uma forma deturpada de mostrar o produtor rural, tanto pequeno quanto grande. O grande geralmente é o pistoleiro, é o que vai grilar a tua terra, é o que vai invadir, você não tem dinheiro, vou pegar. E o pequeno, para eles, é como se fosse sempre só de subsistência. As pessoas não têm noção, principalmente quem conhece a Bahia, que pega naquela parte ali de fruticultura, né? Não são produtores gigantes, mas que é uma pujança gigante naquela região ali, né? Quem sai ali de Vitória da Conquista rumo à praia, você passa por plantações assim de manga, mamão, banana, coco, que muitas vezes é coisa a perder de vista, e você vê como aquilo movimenta a cidade se você passa no horário do rush. Quantas pessoas estão saindo dessas propriedades, né? Então eu sei que para algumas cidadezinhas isso é uma coisa que de repente você fala e a pessoa fica pensando, cara, mas esse rio aqui vai sempre estar aqui, ele sempre esteve aqui. E é justamente puxando essa questão, quando você começou a falar de proteção, né, cuidado com a água, é justamente isso que eu queria que você falasse, porque a Bahia é um exemplo
produção de frutas, usando, né, o Rio São Francisco como fonte de irrigação. Que as pessoas costumam dizer, não dá para ser, então eu gostaria que você desse uma explanada, assim, não precisa ser uma coisa muito, né, aula, porque mas só para mostrar para as pessoas que a gente pode fazer sem estar prejudicando a própria natureza. Sim. Na verdade, você lembrou vários pontos importante. Quando você falava, aí passou uma grande história. Ele conversando assim. Então, maravilhoso isso. E a Chapada Diamantina, vou só pegar um. Então, a Chapada Diamantina, hoje a gente tem oliveiras, né? Estão sendo produzidas lá em de Contas. Tem laranja, pocã, tem as uvas, né? Ali na região de Mucugê. Morro do Chapéu, enfim. Sim, inclusive são 2 safras, né? Diferente do sul. Exatamente. E tem a fruticultura que você mencionou, e a região oeste, né? Também tem uma fruticultura forte, né? Do mesmo. Não só grãos, fibras, mas também a fruticultura vem forte agora, né? Também na região oeste, inclusive com a vinda do cacau em pleno sol. A gente tem que lembrar, Lara, que antes da ocupação é necessário ter o cumprimento legal, né? Assim, eu acho que todo produtor rural, independente do tamanho dele, do porte, é imprescindível que se cumpra a legislação ambiental. Então, necessariamente, o produtor rural ele tem que preservar 20% de reserva legal, mais as áreas de APP. A depender do bioma que eu esteja falando, essa reserva legal pode... aumenta de 35% até 80% da área, né? Então, assim, as áreas passíveis de uso, seja para fruticultura ou para outro tipo de grãos, ou grãos, fibras, enfim, ou pecuária, né? Hortaliças de uma maneira geral, é necessário respeitar o que está previsto na legislação. E além da questão de cumprimento de Código Florestal, vinculado às áreas de reserva legal, de APP, tem a questão de outorga de uso da água, né? Então, o produtor rural ele tem que obter uma autorização para utilizar o recurso hídrico, seja superficial ou subterrâneo, que você mencionou aí no caso do Rio São Francisco, por exemplo, nas cidades que margeiam o Rio São Francisco, essa autorização é dada pela ANA, né, por ser um rio federal, mas em rios estaduais essa autorização é conduzida pelos órgãos de regulação. A SEMA normalmente. Exatamente, estaduais de uma maneira geral. Então tem que ter outorga. E para as áreas não consolidadas, se não estão abertas, é necessário ter a autorização de supressão de vegetação. Então, a gente tem um arcabouço legal rígido que norteia esse uso e ocupação do solo, independente do que a gente esteja produzindo. Raciocínio aqui, tá vendo? Não tem problema. Da questão do uso do solo, acho que então, e a outra coisa com relação ao uso do solo que eu acho que é importante mencionar é a adoção de boas práticas, né? Eu acho que o produtor rural hoje ele já entendeu que a condução de boas práticas é fundamental para o ganho de produtividade. Então, não se trata mais de somente conservar os recursos naturais, porque é necessário manter a microbiota do solo, diminuir a pressão sobre a abertura de novas áreas, permitir a recarga de aquífero, né? Inclusive aqui, né, na região, enfim, aqui no Maranhão também. É fundamental para o ganho de produtividade. Então, eu vou pegar agora uns números da região oeste, né? Então, no início da produção, né, no início da vinda de abertura das áreas na região oeste, a gente tinha uma produção de soja de 15 sacas por hectare. Na semana passada foi divulgado o número de 68, a média, sacas de soja por hectare. Então, você tem um ganho de produção 4 vezes mais do que estava, né, do que se iniciou. Isso se deve principalmente à tecnologia, melhoramento genético e adoção de boas práticas, que inevitavelmente diminui o impacto ambiental. Então, assim, e independente da atividade que a gente conduza, tem algum impacto, né? O que a gente pode fazer para reduzir esse impacto? Acho que o produtor rural está entendendo que é necessário até para manter a longevidade do negócio dele, né? Eu acho que isso é fundamental a gente divulgar isso. Sim. Mas como você bem mencionou, existe um gap, né? Então, a gente não pode esquecer que houve um incentivo à ocupação do cerrado, né? O Prodecé é o grande exemplo disso, né? Que a gente tem o exemplo da batava aqui, exato, por exemplo. Então, houve um fomento à ocupação do cerrado e um dos programas mais fortes foi o Prodecé.
E era para ocupar realmente, para conservar outros biomas, inclusive a Amazônia, né? Porque você acaba tendo uma ocupação, mas é uma ocupação distribuída, ainda que... E aí até fica até uma questão de curiosidade, aí assim até... inclusive por saber essa tua experiência também com a questão do próprio Cerrado, por conhecer tão bem, quando a gente fala de desmatamento, por exemplo, e aí aqui a gente não vai mencionar o desmatamento ilegal, porque aí assim, até as pessoas precisam aprender que quando a gente está falando de desmatamento, todo esse desmatamento é o legal, é o permitido. O desmatamento ilegal é como diz a história, tem a lei e a gente tem os rigores da lei para quem faz errado. Então, desmate ilegal é rigores da lei. Para o desmatamento, é só a lei. Ou seja, segue a lei, né? Se você atende os requisitos, ou seja, qual é o tamanho da sua propriedade, essa área onde você está, quantos % você pode desmatar, vai lá, faz o mapeamento da área, se é possível, se tem área de APP, se tem, o que tem, se tem água, se não tem água, se o terreno é plano, se não é plano, a região de aclive, de declive, se pode desmatar, se não pode. Então, assim, quando você fala em termos de, eu tenho 10 hectares, mas não significa que eu posso desmatar os 10 hectares. Seja porque eu tenho água, seja porque eu tenho... Por vários motivos. Então, cada caso vai ser um caso. Quando eu falo de desmatamento, por exemplo, e principalmente na questão do Cerrado, falando dessa questão, por exemplo, de equilíbrio também. Sim. Na verdade, o desmatamento, ele deve ser tratado de maneira individualizada, né? Por exemplo, você tem uma área... Eu até perguntei isso agora, hoje pela manhã. Então, você tem uma área específica de Cerrado que pode ter uma sobreposição da poligonal da Mata Atlântica. Não acontece aqui no Maranhão, mas acontece em outros estados do Brasil, que é o caso... No Mato Grosso. No Mato Grosso, Piauí, Minas, Bahia. Então, você não pode ter supressão nenhuma. A lei da Mata Atlântica veda, mesmo que esteja em outro bioma. Então, cada caso é um caso. E como você bem falou, Rediane, o desmatamento ilegal, ele deve ser tratado com os rigores da lei, né? Existe autos de infrações, embargo, multa, interdição, advertência ou uma notificação, que o produtor rural, ele é passível disso. Então, sim. E claro que para essa área, né, com desmatamento ilegal, você vai ter também embargos na própria venda do produto, né? Exatamente. Então, as empresas, elas não querem comprar, por conta de um mercado cada vez mais restritivo, produtos de origem de desmatamento ilegal e de áreas irregulares, né? E o CAR veio para demonstrar isso, né? O Cadastro Ambiental Rural. Uhum. Então, hoje o CAR é o maior instrumento hoje de regularização, né, do produtor rural, mas também é o maior instrumento de fiscalização e monitoramento. Então, nenhum custeio agrícola hoje, financiamento, é feito sem a análise prévia do CAR. Então, a gente tem vários instrumentos de monitoramento aí, que é a pessoa nem sai lá do PRODES, né? Então, o PRODES, o MAP Biomas. Então, são vários instrumentos hoje que, atrelado ao CAR, pode travar qualquer tipo de financiamento, não só sanções mesmo dos órgãos de regulação. Antes de você fazer a tua pergunta, Lara, só para a gente até esclarecer aqui, você mencionou, mas só para a gente deixar bem claro para as pessoas, quando você falou da questão da sobreposição da poligonal, quando eu tenho 2 tipos de biomas, e aí talvez quem tenha escutado talvez até não tenha entendido, é como se eu tivesse realmente, tipo, eu tenho o rio que divide o Maranhão com o Piauí. É como se eu dissesse, o Cerrado, ele passa o rio e o outro também passou o rio. Então, eu tenho 2 coisas, eu tenho 2 rigores, 2 cobranças, vamos dizer assim. Não vou nem falar cobranças, mas eu tenho 2 tipos de regras, 2 regras diferentes sobre uma mesma área, e uma é mais restritiva que a outra, então eu vou cumprir a mais restritiva. É mais ou menos isso? Exatamente. Aonde a poligonal da Mata Atlântica está distribuída, independente vale a lei da Mata Atlântica. Pronto. E não o Código Florestal. Pronto. Tá? Que não acontece aqui no Maranhão. Uhum. Tá? Aqui é diferente. Mas aqui é só o Cerrado mesmo. Essa questão, eu acredito assim, Alessandra, que existem algumas palavras que a gente deveria retirar
do vocabulário. Não, eu tô falando porque assim, como algumas outras palavras nós estamos aprendendo a não usar mais, né? Porque foram denominadas como preconceituosas, homofóbicas e outras coisas. A palavra, você pode começar uma frase, desmatamento legal, a pessoa só vai ouvir a primeira palavra. Ela não vai ouvir o restante da palavra. Então, quando você fala, eu tenho a autorização para abertura de área, fica aquela coisa, epa, peraí, deixa funcionar o meu cérebro. É igual a palavra agrotóxico e agroquímico. É a mesma coisa, mas essa palavra ficou prostituída. É essa questão, sabe, Alessandra, dessas palavras que foram durante o tempo, que não eu falei, você pode colocar uma frase inteira falando que o nosso código é o mais rigoroso, né, como eu falei, que eu ia brincar, não do mundo, mas do universo. Que se o pessoal estiver abrindo área em Marte, o nosso ainda é mais rigoroso, acredito eu. Mas você começou com essa palavra, eu brinco muito com as minhas amigas. Lara, não, pelo amor de Deus, não fala isso perto do meu ouvido, porque dói. Quem tá do lado tá achando que você tá com 2 tratores de esteira, um correntão no meio, vamos tocar fogo e botar tudo abaixo. Então, é essa visão que algumas pessoas têm. Exato, o mundo. E não que não possa ser, né? E, assim, só para deixar claro. Por isso que eu falo, e como a gente está aprendendo, né, a tirar algumas palavras do nosso vocabulário, porque entrou muito no tal do famigerado. Na verdade, a verdadeira lacração, né, Lara? Vamos falar um português correto, que a gente não tem aqui, a gente não deve nada. Eu sei. Mas assim, quem usa esse tipo de expressão é porque tem um determinado objetivo. Exato. A gente não tem esse objetivo porque aqui a gente tá para exatamente fazer a gente não tá aqui nem para dizer o que é certo nem o que é errado, mas assim, entre o certo e o errado, existe o que é mais certo do que errado. E a gente não vai usar isso nem para denegrir o produtor e nem para beneficiar a lacração. Não. Né? Acho que nesse sentido que você quer dizer. Por isso que eu falei que existem algumas palavras que, na minha opinião, elas deveriam realmente ser abolidas e começar por nós. Na verdade, o desmatamento ele está vinculado à legislação, né? Isso. Então, e aí eu acho que talvez para melhorar, colocaram desmatamento associado ao uso e ocupação do solo. Isso. Ponto. Pra gente. Pra todo mundo. Aí o que acontece aqui? Só se convencionou que vamos tratar desmatamento ilegal e legal. Mas assim, é uso e ocupação do solo. Pronto. E aí, o desmatamento legal tem autorização de supressão de vegetação, o ASV, enfim, a depender do estado, né, tem terminologias diferentes. Mas o desmatamento, ele está previsto lá na lei, tá? E assim, é uma terminologia que é usual e as pessoas distorcem. Tá, desculpa, Diana. Não. E aí entra o que você está falando exatamente na questão da cidade, né? Porque aí a gente está falando isso, a gente associa muito com a questão da própria agricultura, da pecuária, do plantio e das criações. E quando a gente fala da cidade, e aí você trouxe muito bem esse termo, porque quando a gente olha dentro da cidade, é o que a gente conhece, principalmente quando a gente fala da questão comercial. No comércio, para você abrir um comércio, você precisa ter lá a licença de uso e ocupação de solo. Não necessariamente me parece algo tão usual quando a gente fala do aspecto residencial. Mas quando a gente fala de uso e ocupação de solo, e aí se eu tenho um terreno e eu vou querer construir, tem também restrição? Tudo depende, na verdade, então, tudo depende da legislação municipal, né? Então, assim, o que acontece? A gente tem a Constituição Federal que ela designa uma lei complementar para repartir a competência entre os entes federativos, né? União, Estado e municípios. Então, a gente tem a Lei Complementar 140, que estabelece as competências do que seria União, Estado e município, onde o uso e ocupação do solo vinculado ao município específico, ele está atrelado ao município. Então, quem emite a autorização, a licença ambiental, é o município. E a definição do que do porte do potencial poluidor daquela atividade específica é definido na resolução dos conselhos estaduais de meio ambiente, tá? Que delega a competência para aquele município. Então, isso tudo está muito atrelado ao zoneamento, tá? E não sei se eu fui clara
desse raciocínio, mas está muito atrelado ao zoneamento. Então, por exemplo, se eu tenho um loteamento para ser feito e precisa de autorização de supressão, normalmente os conselhos estabelecem o seguinte: quem dá autorização de supressão seria o ente federativo que licencia. Então, a depender de cada município, você tem as suas especificidades. Porque a gestão de floresta quem faz é o Estado. Mas, considerando que algumas atividades o município licencia, o município também pode dar autorização de supressão para pequenas áreas. Sim. Tá? Mas isso está muito atrelado à especificidade da lei daquele estado ou daquele município. Uhum. Que é interessante, né? Porque assim, a gente acaba muito focando realmente na questão da agricultura ou da pecuária, em termos de supressão de vegetação, mas quando a gente está dentro da cidade, a cidade está crescendo, e a pessoa diz assim: eu comprei um lote, e aí ela vai lá e faz o quê? Limpa o lote. Literalmente. Ele não desmatou. Bom. Normalmente, quando está vinculado a algum tipo de loteamento, existe essa supressão de vegetação. Antes ainda, então, né? Existe essa necessidade de ter autorização de supressão de vegetação, de ter o licenciamento ambiental. Na formatação do lote, no caso, né? Do loteamento. Do loteamento, quando é uma coisa maior. Porque então, é tipo um bairro, né? Exatamente. Aí é necessário ter todo o processo de licenciamento ambiental vinculado, até porque você vai ter que instalar energia. Sim. As ruas, mas só que aí normalmente nos loteamentos você acaba tendo tecnicamente uma área verde ou uma área de comunitária, vamos dizer assim, que são áreas comuns, né? Vamos ficar tipo praças e tal. Mas quando a gente fala de lotes independentes de loteamento, ou seja, eu comprei um terreno, aí não. Teoricamente, né? Se você tivesse que fazer algum tipo de corte de árvore, enfim, você tem que informar para o órgão ambiental licenciador. Ele não consegue fiscalizar de árvore em árvore, né? Então fica mais fácil. Então, mas é necessário. Mas até porque medida de compensação. É que assim, para as pessoas entenderem que muitas vezes você tem uma propriedade e a cidade está crescendo, chegando em volta, eu vou fazer um condomínio, mas era uma área rural, mas agora a cidade está próxima, então assim, a pessoa pensa, não, agora é outra legislação, eu não preciso me preocupar em preservar tantos %. Então as pessoas também têm que entender isso, né? Bem lembrado, Lara. Sabe que lembrando que a preservação de 20% de reserva legal está vinculada às áreas rurais. Então, as áreas rurais. Tá? Então, loteamentos em áreas urbanas são isentos de reserva legal, enfim, mas as áreas de preservação permanente tem que preservar, né? Exato. Então, é o exemplo dos parques, né? Então, parques municipais ou parques estaduais precisam. A existência de rios, córregos, dentro da cidade, por exemplo, você não pode construir a tantos metros do rio, mesmo que aquele terreno seja seu, não é? Exatamente. Como é porque, inclusive, é uma área da Marinha. Né? A Marinha governa sobre essas margens de rio. Pelo menos isso era antes. Eu não sei como é que está isso hoje, né? É norteado por legislação federal e a preservação das áreas de APP, né, no caso de margem de rios, né, como você mencionou, está vinculado à calha daquele rio, né? Depender de como for, você tem de 10 a 200 metros, então, 200 metros, a depender da escavação, né? E essa situação, sobre a Alessandra, toda vez que se fala nisso, né? Porque assim, cara, se eu chego de um lugar ao outro, é uma estrada, essa estrada tinha árvores, ela não brotou do nada sem ter tirado, né, essa vegetação. E é um debate que vai e vem muitas vezes quando a gente fala na questão do estado de Roraima, que não tem uma via de ligação terrestre para os outros estados. Tem, mas é daquelas por causa do discurso de que não, porque daí vai destruir, vai ter mais desmatamento. Um exemplo aqui local que estava tendo audiência pública recentemente, a questão de rede de distribuição de energia. Né? Porque para você instalar a rede de distribuição de energia, você tem que fazer o linhão. E por linhão você precisa limpar. E tem que estar limpo, por conta do risco de incêndio. De cair incêndio. Mas assim, com esse argumento que já vai para 30, quase 35 anos,
o Estado não se desenvolve, porque tu precisa de medicação, você precisa de livro, e fica tudo muito caro, né? Ou chega de avião ou chega de barco, né? E aí os dados são que, mas quando foi feito o planejamento para asfaltar, para trazer, ia aumentar tanto a abertura de área de desmatamento. Mas há 30 anos. Cara, sério? E cadê o de agora? Então, tem lógica. E a própria legislação, não especificamente só para essa situação, a legislação prevê medidas compensatórias, né? Exato. E essas medidas compensatórias, elas podem ser na mesma bacia hidrográfica, né? Fala preferencialmente. Exatamente. Mas pode ser em outras bacias similares, próximas, que tenham vegetação similares. Então, eu acho que a depender claro que tem que ser avaliado cada impacto, né? Enfim, e a especificidade daquele impacto e o quanto que isso vai trazer benefício social. Porque muitas vezes você tem impacto ambiental, mas vai trazer um benefício social incrível, né? De geração de emprego e renda, enfim. Aí quando fala de emprego e renda, eu lembro do agro, né? Assim, o quanto que a gente precisa divulgar. Eu estava lendo esses dias, né? 1 em cada 3 empregos são gerados pelo agro. Sim. Então, como que a gente não pode divulgar isso e tentar mostrar o quanto que ele pode ser mais sustentável, enfim. E eu falo sustentável não é só ambientalmente, não. Vida, né? Versus qualidade de vida. Quando você falava, eu fiquei lembrando da questão. Mas hoje poderia gerar emprego ali para aquela região, né? Hoje a matéria é aquele, eu esqueci o nome dele, mas ele é conhecido como o rei do ovo. Ele tem Ricardo Faria. Mr. X. Ele tem um monte de vagas que não consegue Ele deu preencher. uma entrevista na Forbes falando sobre isso, né? Então, hoje o Canal Rural mostrou de novo, ele não consegue preencher por causa de algumas situações, né? Enfim, mas sobra emprego na parte do agro. Mas, assim, a Alessandra, isso que quando você fala, eu queria que você, se você, com certeza você tem se você não tem esses dados, mas você tem uma noção melhor do que a gente, que você pesquisou, estava dentro do Cerrado, quando eu digo dentro mesmo pesquisando, que as pessoas entendam, quem nos ouve, que o Brasil tem muito mais terra de preservação. Isso não estou falando de propriedade particular, estou falando de propriedade do governo, que são as reservas indígenas e os parques. Unidade de conservação. Unidade de conservação. Então, quer dizer, as pessoas têm que entender que jamais o agro vai chegar nessas áreas, de forma nenhuma. O que o agro quer, e nem abriu tanta área assim, né? Porque foram áreas que já estavam abertas, que foi de passagem degradada, que daí foi se recuperando. Eu sempre dou o exemplo aqui do Vale do Araguaia, ali no Goiás, que era muita pastagem. Hoje você consegue botar a mesma quantidade de gado em menor área. Então o pessoal também abriu mão, porque não estava muito bom para arrendar para grãos. Então essas pessoas não conseguem entender. O que eles têm na mente não, se nós não ficarmos batendo isso, daqui a pouco não vai ter um pé de pau para ninguém, que o Goiano chama de pé de pau, naquela árvore que não tem fruto, não é pé de pau. Não vai ter um pé de pau para ninguém, e isso não é verdade. Nós temos áreas que jamais poderão ser. Você, inclusive, falou da Chapada Diamantina, que é um parque. Então, na verdade, a gente tem várias unidades de conservação, né? Você mencionou o parque, que é de proteção restritiva, mas a gente tem APAs, né? Área de proteção ambiental, que tem o seu uso sustentável. Você pode conciliar, né? Estação ecológica, enfim, você tem algumas unidades de conservação distribuídas, né? E só fazendo parênteses, aproveito para você até acrescentar essa informação. Quando você fala do uso sustentável, ele permite, por exemplo, o quê? Coleta de frutas, pode conduzir atividades, mas não pode desmatar? Pode. Em áreas que são permitidas. Com o zoneamento, né? Quando as unidades de conservação têm esse zoneamento, já permite o local que pode ter autorização de expressão, os limites, exatamente. No caso de parque, não. Então a gente tem algumas unidades de conservação que tem, né, o uso restritivo mesmo. Refúgio de vida silvestre também não pode. Então, assim, a gente tem algumas categorias que então, monumento natural não pode, então, mas no caso da APA é diferente. A APA pode, e aí com o zoneamento se define as áreas que podem ser ocupadas, seja pecuária ou agricultura de uma maneira geral, né, ou silvicultura. Você lembrou bem, Lara, na verdade, os números, né? Então, a Embrapa fez um estudo que definia mais ou menos 66% da área
Estava preservado. Então, assim... Do Cerrado. Aí Do território nacional. Território nacional. Ah, tá. Falando de território. Então, território nacional. Então, hoje, se a gente for pensar, então, pouco mais de 60% do nosso território brasileiro está conservado, seja em área de reserva legal, seja em unidade de conservação, área de preservação permanente ou excedente de vegetação nativas que tem na propriedade. Então, tem produtor rural que, a princípio, não quer desmatar. Sim. Não quer desmatar porque está pensando em alguma oportunidade com, sei lá, ativo ambiental vinculado a carbono. Né? Já que, enfim, existe essa oportunidade? Existe. Se ele vai desmatar ou não, isso aí é direito de propriedade dele, ele faz o que ele quiser. Então, grande parte do Brasil está preservado, né? Então, esse mesmo dado da Embrapa aí diz que 2% apenas estão sendo utilizados para a área de pecuária e atividade, de uma maneira geral, agro-silvio-pastoril. Então, eu acho que se faz muito alarde em cima da ocupação para a agricultura hoje. A gente sabe que o Brasil é um dos maiores, né, é um grande player mundial de produção de commodities, né? É o maior, né? Então, assim, é o maior porque o que o brasileiro faz na área, como eu falei, que a gente não abriu mais, assim, não teve, de 2 anos para cá, não teve abertura de áreas gigantescas, para dizer, ele aumentou tanto. Se comparar quando a Embrapa foi fundada até agora, puxa os dados, não vai ter esse desmatamento que as pessoas falam. Estão produzindo a mais, como você falou, né? Você deu o exemplo da Bahia de 15 sacas para 60 e poucas sacas, na mesma área. Eu estava vendo o número que você falando aí, o número da própria Embrapa, né? Em 40 anos, houve um aumento de produtividade de 400% e a diária 40%. Esse vídeo da Embrapa é lindo. Então, eu vi, animação, eu estava olhando esses dias, enfim, o aumento de produtividade cresceu, né, com a tecnologia, e esses números é que a gente tem que divulgar, né, Principalmente, eu acho que assim, que não houve desmatamento, sim, mas o aumento de produtividade é muito superior ao aumento de área, mas né? Muito, quase infinitamente. E eu acho que, assim, Diane, houve o desmatamento, mas o desmatamento, né, a supressão de vegetação, está prevista em lei. Sim, então, a gente está falando da legal. Então, independente de desmatamento ilegal, a gente não está falando aqui. Sim. A supressão de vegetação nativa ou desmatamento está previsto no Código Florestal, está previsto na legislação estadual e está no direito de propriedade do produtor. E que paga para preservar, porque se ele não preserva, inclusive agora está tendo jurisprudência, né? Inclusive do ministro que foi o nosso ex-governador, que conforme algumas inflações que você tem na tua propriedade, se tiver invasão, ela pode ser usada para fins de discriminatória? Dela ser desapropriação para distribuição de terra. Então, assim, casos específicos, como desmate ilegal. Desmate ilegal, mas não. Mas aí entra na história do rigor da lei. Então, se você tá com o rigor da lei, cara, você desmatou ilegal, você perde o direito do bem. Então, e a questão também de própria queimada, né? Que é uma coisa complicada, que muitas vezes essa queimada não chegou de você e pode atingir onde que ela começou, né? Então, assim, eu acredito que a gente sempre fala, né? Hoje eu vi uma imagem muito interessante, era literalmente uma laranja mofada e ela expandindo no cesto. E é rápido, né? Ela é muito rápido. Então, coisas ruins tem, mas tá cada vez menor, porque você tem muito mais a perder. Naturalmente vai ser excluído do mercado. Exato. Naturalmente vai ser excluído do mercado. E é por isso que quando nós fizemos uma fala com a Samantha Pineda, foi justamente para esclarecer quando a Europa quis, né? A partir da área aberta depois de 2020. Cara, não, a nossa legislação permite que a gente faça isso. Sim. Se eu tenho tantos hectares, eu posso abrir tantos hectares, eu tenho que preservar tanto. Então, essa preocupação houve muito grande, porque seria até dia 30 de dezembro do ano passado, né? A partir disso... Aumentou mais um ano agora e a partir de 1º de janeiro de 2026. E eram assim, 10 culturas, 7 culturas, né? O Brasil, você deve saber mais do que eu quantas culturas nós temos, porque lá eles têm 4, 5. O Brasil tem mais de 100. Agora... com essas restrições, né, da UDR,
cacau, soja, algodão, Café, carnes. carne e palma. E palma. Isso. Palma, eu lembro sempre da Bahia. Quando eu falo em palma, eu lembro da Bahia. Agora me pergunta por que não sei. Pois é. Enfim, e a gente tem impactos maiores em outras commodities, né? Sim. Mas o que vai acontecer é você beneficiar um mercado, alguns produtores rurais que já estão mais organizados, né? E as áreas já foram consolidadas, né? Porque já que essa legislação, ela vai pegar produtor rural que desmatou pós-2020. Pós-2020. Então, vai ter uma seleção maior, né? Enfim, uma segregação desses produtores rurais que não conseguiu, né? E aí, se você pensar, por exemplo, da pessoa que já tinha a área e ela tinha lá, seu exemplo, vamos dizer que ela tivesse lá 1.000 hectares, mas até 2020 ela tinha desmatado só 300. Ela ainda poderia desmatar pelo menos mais 300. Né? E pode, e continua podendo, mas aí, por conta dessa restrição de um outro país que sequer tem algum tipo de restrição, ou seja, aquele país que desmata 100% e quer impor para nós que temos lei de preservação de que eu não posso. E o que mais me assustou nessa fala que a gente teve com a Samantha, eu perguntei pra ela, mas quem fiscaliza? Ela falou ONGs. Não tenho nada contra a ONG. Participo de várias ONGs. Mas assim, não tem um órgão federal que fomente isso. Por quê? Vou dar um exemplo. Balsas Imperatriz. Por causa da Suzano, cara, se você filmar os eucaliptos, dali a 2, 3 anos, você for lá e tiver colhido os eucaliptos, vamos usar essa expressão, né? É área de desmate. E não é desmate. Porque aquilo é uma colheita, é um produto, né? Entendeu? Então, isso preocupa muito. Porque eles não estão... Sabe aquela coisa de não ter um ISO 9000, que eu brinco? Porque antigamente tudo, né? O ISO 9000 te dava certificação para tudo, né? Então, é muito complicado. E eu acredito, assim, que a gente tá dormindo muito, sabe, Alessandra? Quando eu digo nós, eu digo o agro no geral, ele tá dormindo muito. Tá ficando muito naquela coisa só no meu... mas isso não tá acontecendo comigo. Isso não tá acontecendo comigo. Ou então porque tem outros mercados, né? Isso, então, exato. Tem outros mercados. Porque assim, a União Europeia, ela representa, eu acho que... pouco mais, acho que 17%, talvez um pouco menos hoje, enfim. Hoje é Estados Unidos e China. Representa pouco mais de 10%, talvez o máximo 17%. Ainda o nosso maior público, assim, maior comprador seria realmente a China, né? É o maior. Ainda mais assim, que tem essa função, né? O pessoal fala, mas eu tô tão longe desses conflitos como é o da Ucrânia. Eles também produziam grãos, né? Então esse mercado... produzem, mas assim, a exportação deles eu acho que tá mais restrita porque você tem que suprir também, né, ali a tua população, né? Dessa escassez, porque não tá chegando o produto lá. E agora, de novo, né, já deu uma elevada no preço de insumos por causa desse novo conflito que pelo jeito já está indo por água abaixo também, graças a Deus, né? Porque acaba que com a globalização é uma coisa, né? Então, essa função da Europa prejudicaria mais o quê? O comércio de carne, de aves, não sei. Que seria... Lembrando que a gente está falando não só aqui do Brasil, sim, né? Falando aqui da América Latina. Da América Latina. Enfim, são vários países, né, que foram impostas essas sanções. E eu também não sei se eles estão preparados para ficar sem. Para receber, inclusive para receber o produto que a gente vai mandar para lá, né? Então, assim, existe uma série de documentação e regulamentações dos países, né? As exigências são... Então, porque a gente não é só você comprovar a regularidade ambiental. Sim. Né? Mas a questão fundiária, né, fiscal, uma série de... E a gente tem déficit com relação a armazém, né, rastreabilidade de produtos mesmo. Então, eu não sei até que ponto isso vai ser real. A gente consegue ainda tem que fazer muito dever de casa para poder a gente dizer que a gente minimamente atenderia, né, do ponto de vista principalmente de rastreabilidade. Não é que a gente não faça, a gente faz, mas a gente não registra. A gente ainda tem muita coisa para mudar. É isso que eu tô falando. Assim, eu acho que a gente tem até que separar, né? Na verdade, assim,
O que não se quer é grãos originários, né? Grãos e outras commodities originárias de supressão pós-2020. Agora, como que isso vai ser segregado, saindo da fazenda, vai ser transportado, né, até o... Esse navio... Então, esse monitoramento, como que vai... Que diferença tem no grão entre uma área e outra? Quer dizer, é que nem a história de ser ou não ser transgênico, é outra questão, né? Porque aí, de novo, qual é a destinação desse grão, né? Para onde que ele vai, o fato dele ser ou não ser, no que muda... E se você pensar assim, ó, a data de corte, né, a data limite, aí ele não garante sustentabilidade da propriedade. Você pode ter uma propriedade que desmatou antes de 2020. Mas é extremamente sustentável? Que não é tão sustentável igual a outra que desmatou em 2021. Isso. Exato. Né? Então, assim, eu acho que os parâmetros que ainda são... Mas aí que tá, falta a divulgação da nossa legislação e como é feito. E como é explicado isso para eles. Porque, ao mesmo tempo, eu me pergunto, quem vai suprir a outra parte? Para eles. De onde vão comprar? Eles não são autossuficientes. Então, vão comprar de onde? Vão ter que comprar de algum lugar. E como você falou, como é que eu vou botar carimbo naquele? Cada grãozinho de soja é um carimbo, e aí separa lá, esse daqui esse daqui não é, esse daqui é. São umas coisas assim que parece que é para literalmente inglês ver. Eu não me lembro agora, Alessandro, qual foi o país que proibiu o uso de defensivos. Era só para ser os orgânicos. O país não se sustenta, cara, porque você não consegue produzir para manter a população se alimentando. Porque não é só o nosso país. Cara, quem lembra que até metade da década de 70, 80, o Brasil importava 50% do que a gente se alimentava? Estava comentando isso hoje. Quando é que você poderia, eu falo por mim, que sou dessa época, chegar num mercado e encontrar toda essa diversidade de frutas e verduras que você tinha? A não sei que a tua avó tivesse no quintal ou tivesse na chácara. Você não conseguia. E muito se deve à pesquisa, né? A tecnologia, a Embrapa. Na verdade, a ocupação do Cerrado permitiu exatamente isso. O Brasil sair da condição de importador de alimento para exportador. Com a tecnologia trazida para o Cerrado. Isso veio de lá, né? Então, assim, e a gente está fazendo isso, e eu volto a dizer para ti, esse problema todo porque nós, sem mexer no 100% que a gente pode, nós incomodamos. Agora tu imagina se a gente mexer no 100% que a gente pode, que é o que estou falando, né? A legalidade dessas aberturas de áreas. Se eu fizer isso, quando eu falo eu, tô falando do país inteiro. Se o Brasil fizer isso, e aí, cara, vai ter para quem? E você sabe que a gente pode fazer, com toda essa proteção, com todo esse estudo. E você que estava dentro do Cerrado, como você falou, pesquisando, vendo a vegetação, estudando, ele não tá tão... Na verdade, assim, esse livro, ele veio justamente para tentar mostrar, trazer um outro olhar para o Cerrado. Eu ia mostrar, se você... medo disso. Ai, eu segurei até onde deu. Aí eu falei assim, como ela vai começar a falar... Eu falar o quê? Do pó, né? Não, eu ia já mostrar, e aí, mas fiquei com medo de tirar por causa da... Mas vocês são ótimas, hein? Aí eu falei, não vai dar certo. Eu cheguei aqui, ó. Eu vi que eu falei, gente, ela deve estar... Não é droga, é vergonha. Que isso? É uma coisa que eu sou suprimida. Aí você já vai entrar no livro. Assim, na verdade, eu ia pegar o gancho. Justamente. Mas aí ela olhou pro livro. Então, já continua e aí você já pega o gancho do livro. Justamente sobre o livro. Então, a ideia do livro é exatamente essa, assim, é mostrar, né, o potencial do Cerrado e do agronegócio juntos. A gente não pode dissociar hoje. Então, o Cerrado hoje, para se manter vivo, depende do agronegócio. E o agronegócio, para se manter líder no Brasil, depende do Cerrado. Então, a gente não pode esquecer que, você já deve ter ouvido falar em diferentes momentos, que o Cerrado é o berço das águas, né? Então, das 12 bacias hidrográficas do Brasil, 8 têm suas nascentes no Cerrado, né? Então, a biodiversidade, enfim, a diversidade de ambientes, né? A gente tem o aquífero Urucuia, tem o aquífero Guarani. Então, hoje, para o Cerrado se manter de pé
e com a diversidade que tem, é necessário o agronegócio também liderar essa pauta, né? A gente não pode esquecer que você falou, então o mundo depende da segurança alimentar, né, do que a gente produz aqui no Brasil, né? Então, o Brasil é um dos países que mais produz commodities, né, para o mundo, né, exportação. Então, esse livro procura ter essa abordagem, né? A gente conseguiu reunir 37 pesquisadores, tá? Então, 37 pesquisadores de 13 instituições diferentes, para falar desde origem e formação do Cerrado até legislação. Né? Então, a gente não pode descontextualizar hoje o Cerrado com a legislação que norteia o uso e ocupação. Tá? Então, a gente procurou dar essa abordagem, e esse livro ele foi publicado pelo Instituto JCO. Então, a JCO é uma empresa de produtos biológicos, né? Que é uma alternativa à utilização de químicos. E como eu já escrevi alguns outros materiais bibliográficos, enfim, seu Zé Cláudio falou assim: Alessandra, você escreve um livro sobre o Cerrado? Eu falei, quero, vou fazer sim esse livro. E aí depois eu pensei, o que a gente fala, né, nesse livro que não seja uma réplica de outros trabalhos já. Porque a gente tem muito material sobre o Cerrado, mas com foco em fauna, flora, ou agronegócio, ou solos, ou irrigação, enfim. Aí a gente procurou juntar para ver se a gente tem uma linguagem mais clara. É um compilado, então. Para ver se a gente tem uma linguagem mais clara sobre o agronegócio. Então, a gente distribuiu esse material para universidades, porque a gente quer que ele seja uma fonte de consulta para as pessoas conhecerem o que é o agronegócio, né, e o que é o Cerrado com o agronegócio. Né? A gente fala muito de medidas de compensação, de restauração, e muitas vezes está desvinculado ao próprio bioma. Então a gente procurou trazer isso aí, porque existe informações hoje da legislação, que a legislação traz, e obrigatoriedade do produtor rural, que muitas vezes não está compilado em um local. Então a gente procurou colocar nesta publicação, né, que está sendo bem repercutida. E para quem acompanha o nosso papo aqui, né, o Cerrado é o maior bioma brasileiro? Não, ele está atrás da floresta amazônica, né? É o segundo maior bioma, está distribuído em 11 estados do Brasil, em diferentes fisionomias, fazendo transição com a Caatinga, com a mata, a Mata Atlântica, o que favorece a diversidade, né? Então o Cerrado é importante porque tem diversidade genética, mas o Cerrado também é importante para escoamento e produção, né? A posição central, e a gente tem que tratar o Cerrado. Ele não é o maior, mas ocupa 11, né, estados. Quando você pensa assim, a distribuição dele, ele beneficia mais. E o Cerrado, Alessandra, é tão diverso que você vê. Essa semana, ele vai rir de mim, eu vi estudos, né, sobre a questão do piqui. Ela não gosta de piqui, ela nem fala sobre piqui aqui. Não, agora fizeram ele em pó. Sabe, estão fazendo ele em pó agora, entendeu? Quando tá bom, o trem pode melhorar muito mais. Mas é isso que eu ia falar com você. A diversidade de deixa eu mostrar aqui, frutos, medicação, né? O meu avô era mezedor, que a gente fala. E de quanto o Cerrado ele é rico, sim, nessa questão, né? Eu vejo ali perto de Goiânia tem um assentamento quilombola, não sei se é assentamento que a gente fala, não é esse o nome, eu tô falando o nome errado. É a área de quilombola. Né? E eles têm uma parceria com o UFG, com certeza você deve saber disso, mais do que eu até, da colheita das sementes, essas sementes que tinham desaparecido e que agora eles estão procurando, e aí eles pagam aquelas mulheres para recuperar aquelas sementes.
E eu achei muito interessante, até na questão da baunilha do Cerrado, o coco baru, que quando eu era criança, minha mãe não deixava comer de jeito nenhum aquele coco. Hoje é uma fortuna aquele coco. E eu disse pra mãe, olha mãe, como eu poderia ter comido meio mundo de coco baru que a senhora não deixou comer, que faria mal. Hoje os chefes estão pagando uma fortuna pra ter esse coco, que na verdade ele não é um coco, ele seria o quê? Uma amêndoa? Né? Porque o pé dele não é uma árvore normal. E ela não deixava, porque o goiano usa outra expressão, tipo, quando ofende, né? Se tá com uma feridinha, não, você comer baru vai ofender. Quer dizer, que não ia cicatrizar direito. É igual comer comida de carne de porco? É o pessoal falando que não pode comer carne de porco porque ofende? É a mesma seria que equivalente em relação à fruta, né? Que não é tão. Não é tão. Não, mas isso sei lá, porque que isso aí gosta da manga com leite, gente. É só pra não. Na época dos escravos, que era pra ou comia a manga ou tomava o leite. Quer dizer, ficava só com a manga, que a manga. Você lembrou bem, viu? Assim, o baru, na verdade, hoje existe diferentes estudos que pode ser utilizado. Gente, eu conheci só tem 2 anos. Consórcio cacau, por exemplo, no Cerrado. Modelos agroflorestais, exatamente. E a árvore, ela dá uma árvore imensa. Eu não conheço a árvore. Então, é uma das espécies hoje que tem um potencial econômico importante, né? A gente tem a macaúba também. Então. Nossa, falando nisso, eu estou inclusive atrás de uma empresa que está trabalhando com a questão da macaúba lá em Minas Gerais, na questão do combustível para aviação. Cara, é um assunto que eu fiquei... Como assim? Ela estava fazendo as casas. Posso ver? Não, eu quero, porque eu descobri uma amiga da Vale que está trabalhando lá e tô cavucando para encontrar uma pessoa. Se alguém souber também, pode mandar contatos. Aceitamos. Porque é um assunto... Gente, macaúba aqui, eu só me lembro da minha infância, porque, né, a gente quebrando coquinho. Ou jogando. Né? Também, claro, é evidente. E hoje já tem um melhoramento genético. E aí agora, olha, é muita coisa. E é cerrado, né? Isso. E é de Cerrado. Sabe quando o pessoal brinca, porque assim, como eu sou do Cerrado, aí Diana já não é do Cerrado. Eu sou sim, tem mais tempo de vida aqui. Aí eu falo assim, Lara, não, tô falando mal não, tô falando assim, você não quer tal fruta? Eu falei, não, prefiro ingá. Tal fruta, não, filho, eu prefiro um baru, tá? Falei, mas eu não fui criada, eu não fui uma criança. Primeiro que não tinha tanta, né, possibilidade. Né? Possibilidade. Por exemplo, a uva do sul pra chegar no Goiás, veio com o preço do meu rim na época. Então... É a questão do regionalismo mesmo, né? Mas assim, você aproveitou tudo que você tinha, né? Localmente, né? Isso que eu acho muito legal. E são as frutas que, né... Igual a gente faz aqui também. Agora, aqui você tem uma oferta de fruta em si, que essa é muito por época também, né? Mas tem muita coisa também. A gente estava, inclusive, numa conversa discutindo essas questões, por exemplo, da questão da mandioca aqui no Maranhão, com o fato de que haviam grandes produtores, né? Muita gente migrou para a mandioca na questão da cervejaria. Não temos mais a cervejaria. Para onde é que essa mandioca foi? Qual é a demanda, por exemplo, que existe por mandioca? E aí, se a gente pensar, mandioca seria um item que qualquer pessoa poderia ter no quintal de casa. Sim. Né? Ter para o próprio consumo, porque é uma coisa super fácil de cultivar. Plantar uma manivazinha extremamente nutritiva. Dá para fazer N variedades de pratos. Você tá falando a história do baru, quer dizer, é uma planta, é uma árvore, você tá agregando pro meio ambiente e você tem uma fruta e o quanto a gente deixa de fazer, podendo fazer. No caso específico dessas espécies aí, Ediane, que ela mencionou, é importante pra gente pensar em programas de restauração, por exemplo. Então, você pode fazer restauração produtiva, né? Então, você tem uma área, por exemplo, de pastagem degradada, os números que tem se cogitado de áreas degradadas no Brasil aí, passível de restauração, 100 milhões de hectares. É muito tempo. Mas 28 são passíveis de utilização para agricultura. Né? E, então, a restauração também, com algumas espécies, restauração produtiva, de aproveitamento econômico, seja ele medicinal, né, para fármacos, como você bem mencionou,
ou para alimentação, ou ainda madeireiro, né? Tem o carvoeiro, por exemplo, do Cerrado, que tem um potencial de combustão alto, né? A terminália também, enfim, tem algumas espécies que são importantes e muitas vezes a gente não sabe ou deixa, né, para lá. E é isso que eu falo, Alessandra, porque assim, se ele produz aqui no Goiás, ele vai produzir aqui, apesar de repente ele não estar tão inserido. Essa questão é que nem um pé de jabuticaba. Você vai ver um pé de jabuticaba lá no Goiás, você consegue subir nele, e aqui o pé de jabuticaba é menor. Sim, por conta das restrições de solo, enfim. Exato. E você tá falando isso, assim, só me permite, porque assim, é interessante porque na semana passada eu vi, e nós temos, por exemplo, a Marie Bartz, que é a filha da Embrapa. Ela tá na Rússia participando de um evento exatamente sobre degradação de solos, e é exatamente mostrando o quanto no Brasil nós evoluímos, e aí nós vamos falar do plantio direto, por exemplo, né? Então, assim, nós temos áreas degradadas, sim, mas nós somos exemplos para o mundo de conservação, de inversão, né? De proteção. Muito bem lembrado. E aí, assim, porque eu mandei mensagem para ela, eu tô muito atrás de uma entrevista com ela, e eu lembrei, isso tudo lembrei aqui, eu vou mandar um chama na botina, inclusive, especial pra minha tia, pra tia Terezinha Boeire, ali no Rio Coco, porque ela tava falando, esses dias antes, num aniversário, e ela comentando, ela disse assim, tinha uma área tal aqui na fazenda, que até um tempo desse, era só um buraco, virou assim uma valeta, um buraco, que a chuva passava e era área de pastagem. Então, assim, a pastagem você vai meio que, entre aspas, abandonando, porque é do gado, é pastagem e tal, não sei o que. E aí meu primo pegou, mudou e mexeu lá e não sei o que. Tá lá. A área produtiva. Sim. Recuperada, né? Então, assim, é esse cuidado que a gente conversa aqui, que fala aqui, que é o quanto o produtor rural tem evoluído. Primeiro porque ele não quer perder mais nenhum metro de terra. Essa é a verdade. Então, assim, as pessoas não conhecem, e as pessoas falam muita bobagem por desconhecer. Então é assim, eu usei antes, vou voltar a usar a palavra lacração, porque é conveniente, porque é fácil você enfiar, né, a ferida, né, vamos enfiar a faca no buraco mesmo, a ferida, vamos machucar mesmo, porque as pessoas conhecem isso, que é a degradação, é o desmatamento, e as pessoas não conhecem a realidade de uma propriedade rural. Sim. Quanto custou para adquirir, quanto custa manter essa propriedade. E o cara quer crescer, ele quer produzir mais, sim, ele vai fazer isso. E aí a gente estava até comentando a questão dos biológicos, por exemplo, que é algo extremamente recente, e o quanto houve de aceitação. Não tem, eu não conheço um produtor rural que diga assim, não, esse produto aí eu não quero conhecer, não. Porque todo mundo se conversa, a gente vai para as palestras, conversa com um e com o outro. A pessoa pode não estar usando 100%. E eu desconheço quem use 100%. Quer dizer, porque é uma integração. Ele ainda não resolve todos os problemas. Resolve 100%. Os químicos também não resolviam 100%. Então, a gente tem uma junção de pessoas, de pesquisadores, né? É muita gente trabalhando para essa evolução. Sim. E você falou da Marie, e a Marie é filha do Bartz, que é o precursor do plantio direto, né? O sistema de plantio direto no Brasil. E a gente tem um dos capítulos, a Marie tá aí também conosco. Ela é super querida também. Enfim, ela trabalha com saúde do solo, né? Com minhocas. Isso, né, a importância das minhocas hoje para manter a saúde. Aí o plantio direto, quando a Ediana puxou e você falou que o pai dela é o precursor, para que as pessoas entendam o seguinte, a importância que o solo tem para o produtor rural. E vamos parar de imaginar que o produtor rural é só quem planta grãos. Né? Semana passada nós tivemos uma cena assim, além do esdrúxulo, eu nunca imaginei ver um trem daquele na minha vida, você deve ter visto também,
meia dúzia de pessoas no meio de um pasto comendo pasto? Você não viu essa cena? Não. Nem precisa. Mas você já imaginou, Mas assim, né? estavam, né, eles manifestantes protestando contra o consumo de carne e comendo o capim. Foi o que eu falei pra ela. Vocês sabem que eles estão comendo carrapato? Que a vaca mija, e mijo foi aí, que o carrapatinho fica ali. Mas todo mundo vestido. Não tinha ninguém com folhinha tampando nada. Mas todo mundo com roupa de algodão, com calça jeans. Da onde vem? Da onde vem? Entendeu? O teu sapato que você tá pisando ali, ele não brota. Eu não tô na época das cavernas que eu enrolava um couro, mas mesmo assim era um couro. Então é nisso que me preocupa, sabe, Alessandra? Como a Ediana falou, olha quanto tempo de estudo você tem, olha quanto tempo de estudo tem nesse livro. Soma essas 37 mentes. Não, anos, vida. Não, assim, entendeu? Tudo Tem pessoas que pensam sustentabilidade errado, sem extremismo nenhum. Extremismo e assim, para fazer com que o nosso país seja cada vez melhor, que produza mais competitivo e que proteja o nosso meio ambiente. Olha, e a voz de vocês não ecoa. O que ecoa é a voz desse povo que comer grama. Realmente entendeu? Eu entendo. Eu fico em hora. Às vezes, então, esses dias eu tava pensando, como que a gente tem que se comunicar, enfim. Exato. Para se posicionar melhor no mercado, né? Qual o tipo de linguagem? Será que a gente está utilizando uma linguagem muito científica, né? Eu tô falando todo mundo que de alguma maneira quer divulgar o agro sustentável. E aí você bem mencionou, Ediane, com relação à questão de melhoramento de solos, enfim. E hoje eu fui numa propriedade, né? A propriedade da Cláudia. Sim. E aí ela mencionou numa área lá, um talhão lá, que era só areia. E ela com muito custo e dedicação, investimento, rotação de culturas, enfim, trabalhando bem o solo, sistema radicular, palhada sobre o solo, ela conseguiu ganho de produtividade. Então, não é tão fácil. Mas se consegue, leva tempo. E ela é o exemplo de vários outros produtores rurais. E aí, às vezes, vem um fogo do nada, de uma criatura abençoada que passou por dentro da propriedade e que estava fumando seu cigarrinho e jogou fora, e ele não tem noção que aquele mero, seja, eu vou falar cigarro, mas eu posso falar, por exemplo, uma latinha de qualquer bebida que seja, porque é qualquer coisa que possa gerar qualquer fagulha e que possa iniciar, porque aí o que a gente tem naquela palhada? Fósforo, né? A gente tem fósforo, gente. Assim. Mas eu digo porque é um material extremamente combustível, porque aí, assim, você tem a palhada que tá ali por muito tempo, ela tá podre, que é um podre bom, que a terra ama, adora. Microbiota, enfim, né? E aí o fogo vem e faz o quê? O que levou anos para ser construído e destruído. Então, assim, o agricultor quer fogo. Que agricultor é esse que quer fogo na propriedade, gente? E fora que, assim, existem medidas para a utilização do fogo e esse fogo deve ser utilizado de maneira controlada. Então, o produtor rural, ele não vai querer um fogo de maneira irregular, né? Então, não, enfim. Inclusive, hoje... Esse aí é um infrator, não é um produtor rural que realmente quer um trabalho sério. Você vê que você, vindo de Imperatriz para Balsas, você vai ver várias áreas de lavoura que a BR cruza por elas. Sim. E você vai ver que ali o produtor já faz aquela margem de segurança com fogo para que não venha queimar toda aquela parte de palhada que ele tem. Porque além de tudo isso, o que as pessoas não entendem é que aquele solo precisa da palhada. Ele precisa segurar a umidade, ele precisa segurar as bactérias ali embaixo. Porque quando a nossa janela do vazio sanitário termina, se você for parar pra pensar, cara, se você for botar pra plantar sem ter a palhada, não tem disco que entra naquela terra. A temperatura também, né? Umidade, solo, microbiota, enfim.
bem lembrado, e eu queria só fazer uma vinculação. Lembrando que a gente acaba importando várias terminologias, né, de fora do Brasil. Então, o nosso sistema de plantio direto aqui, né, enfim, que preserva solo, que aumenta a recarga de aquífero, que amplia a biodiversidade, é similar ao que a gente tem de agricultura regenerativa. Claro que o princípio da agricultura regenerativa agrega outras informações, enfim, mas a gente não pode esquecer que o sistema de plantio direto é um sistema de manejo de solo extremamente bem sucedido, e a gente tem que divulgar o que a gente tem feito aqui, né? Enfim, tudo que já foi falado aqui para a construção de solo é feito normalmente quando a gente tem esse manejo adequado. Eu recomendo, Alessandra, que você assista o nosso episódio com o Dr. Aldo Rabelo. Ai, que bom, vou assistir. Será um prazer. Dois, do último, principalmente. Porque é assim. É recente. E o que ele fala, né? Inclusive, ele fala de uma visita dele, eu não me lembro que país, acho que foi Bélgica, Ediane. Um país da Europa. E o povo descendo a lenha, né? Só pra variar. E ele pede pro assessor perguntar, pro assessor da pessoa que tava falando, acho que era uma ministra, mulher, e quanto de APPs a Bélgica tem, ou aquele país que eles estavam, enfim. Eles não têm nenhum conceito de APP. Né? Eu e a Diana tivemos aqui, eu sempre toco nesse assunto aqui num bate-papo aqui na ProSoja, com os americanos, produtores, uma associação de produtores de soja. E aí a gente pediu para perguntar o que eles podem abrir. Eles começaram a rir, cara, a terra é minha, eu abro o que eu quiser, porque a propriedade é minha, o meu país me dá esse direito. E quando foi falado o porquê dessa pergunta, eles ficaram chocados, como assim, mas não é sua propriedade? Sim. Né? E você não pode. O subsolo, como você estava falando, mesmo que a terra seja minha e seja escriturada para mim, o subsolo não é meu. Entendeu? O subsolo não é meu. No Brasil são muito diferentes. São, mas aí é que tá, cara. Será que a gente tem que contratar aquela moça que rebola de biquíni e acha que canta pra ficar do nosso lado, pra fazer propaganda pra gente? Porque ela tá do outro lado. Eu prefiro que ela continue lá do outro lado dele, né? Me too, mas enfim. Alessandra, dentro desse trabalho, não só desse trabalho, né, dessa publicação, mas assim, dentro do teu trabalho como consultora, o que você tem mais visto como boas práticas e que podem ser reproduzidas e que não tem alto custo e que você altamente recomenda? Nossa, que pergunta difícil essa, hein? Então, assim, na verdade existe uma série E que a gente não precisa assim, pagar como consultoria. Então, porque tudo depende, na verdade, da especificidade da área, né? Então, assim, tem algumas propriedades, por exemplo, que é necessário fazer curva de nível ou implantação de terraços para diminuir o escoamento de água superficial. Então você mantém, na verdade, a cobertura do solo, enfim. Porque o sistema de plantio direto, acho que se todo mundo pudesse fazer, era o ideal. Né, por conta de todos os benefícios que nós já falamos aqui agora, inclusive para reduzir a pressão sobre a abertura de novas áreas e ganho de produtividade, né, recarga do aquífero, biodiversidade, diminuição de temperatura, e mais a questão da redução da pressão sobre a abertura de novas áreas. Isso sistema de plantio direto ou agricultura regenerativa é fundamental. Mas rotação de cultura, porque você permite uma alternância de sistema radicular, né, de palagem de solo, enfim. Eu acho que eu acho que entra nessa linha de boas práticas. E claro que o cumprimento legal, né? O cumprimento legal é o mínimo. E uma coisa que é super importante, que às vezes a gente não fala e que a gente faz também dentro da nossa propriedade, né, rural, é o manejo de resíduos sólidos e efluente, né? Existe também esse manejo que tem muita gente que não sabe, né? Que a propriedade rural ela tem que dar uma destinação adequada para os resíduos perigosos e os resíduos que são, de uma maneira geral, produzidos na sua propriedade, né? O orgânico pode ter um aproveitamento na propriedade e os demais resíduos pode fazer a seleção e encaminhar para reciclagem, o reaproveitamento, né? Fomentando em geral, a parte das embalagens de agrotóxicos
pelos números últimos que a gente tinha visto, pelo menos, nós somos referência, né, no mundo, né, pela própria legislação, né, essa coisa que obriga, né, a devolução, né? Então isso já é um benefício, eu acredito que isso ajude bastante, mas claro que tem muito ainda dever de casa, assim, principalmente quando a gente olha pro óleo, né, seja questão de máquinas com vazamento, coisas que acabam sendo relativamente fáceis de serem resolvidas. Temos que evoluir, mas eu acho que a gente já avançou bastante, né? Porque se você for colocar, por exemplo, um pátio para abastecimento ou ponto de abastecimento na propriedade, você tem que ter um licenciamento ambiental. Então, você tem uma série de condicionantes que devem ser cumpridas ali, inclusive para evitar a contaminação do solo, enfim, de lençol freático. Aí outro requisito que é importante e está nos condicionantes é a educação ambiental dos funcionários, né? Então, acho que essa capacitação dos funcionários, porque muitas vezes o funcionário também não entende a importância do agronegócio para ele. Sim. Então, eu acho que essa capacitação dos funcionários, enfim, não só para a segurança dele, mas num processo de conscientização, porque o funcionário ele vai ter lá a esposa e o filho, a mãe, o pai, enfim. E são pessoas que podem ser porta-voz do agro, de um agro sustentável. Eu acho que quando a gente faz uma educação ambiental de ponta dentro da fazenda e que está previsto, inclusive, no processo de licenciamento ambiental, porque normalmente tem lá nas condicionantes, né? Adotar boas práticas de uma maneira geral, de manejo de solo e de recursos hídricos, né? Ter equipamentos de monitoramento de uso da água, né? Hidrômetro, então, medidor de vazão, né? Para agricultura irrigada é necessário para o órgão ter controle, né? Do uso da água. Você falou sobre o uso da água e aí me veio uma curiosidade, não sei se no livro tem alguma coisa mais específica, mas é assim, tem algum estudo em relação às próprias bacias, então, aqui do Cerrado, em relação ao seu uso, não só o uso, mas o que elas têm de capacidade, vamos dizer assim, de geração e também de aproveitamento? Porque, por exemplo, quando a gente fala do Rio São Francisco, me parece que é algo mais conhecido e por isso também utilizado e aproveitado. Quando a gente fala dos outros rios, a gente entende a importância, mas me parece algo ainda um pouco solto, essa questão dos próprios comitês. Tem alguma coisa nesse sentido? A própria influência dos municípios que estão ao longo desses rios, no sentido dessas contribuições que não são necessariamente contribuições positivas? Olha, eu acho que a gente já avançou, que é a criação dos comitês de bacias. Eu acho que houve um avanço grande. O que a gente precisa entender com o comitê de bacia é que é necessário ter pessoas capacitadas de diferentes setores para discutir, porque o uso da água, a definição, inclusive sobre cobrança de uso da água, é feita pelo comitê, né? A gestão do uso da água é feita pelo comitê. Se a gente não tiver pessoas capacitadas lá para tomar a decisão, realmente a gente pode tá indo para um caminho meio sem volta com relação à gestão de uso da água. Existem alguns estudos sendo conduzidos, e aí eu vou falar dos exemplos lá que a gente tem na Bahia e no Mato Grosso, pensando não só na água superficial, mas principalmente na água subterrânea, né? O quanto que pode ser utilizado, pensando em áreas já outorgadas, né? Sobre o uso da água. Sim. E existe uma projeção, né? Assim, foi feito, um estudo em parceria com a Universidade Federal de Viçosa e a Universidade Federal do Rio de Janeiro, e também com uma parceria de alguns pesquisadores de lá do Nebraska, né? Que o Nebraska é um dos exemplos de, pensando em países de gestão e eficiência do uso da água. Enfim, existe um envolvimento dos produtores rurais e do governo e de um distrito onde o uso e a manutenção do recurso hídrico, ela tem uma repartição do uso compartilhada entre os entes. Entre os entes, né? Existe uma repartição de responsabilidade. Repartição de responsabilidade, corrige. Repartição de responsabilidade. Sim. E esse estudo ele está trazendo alguns números
Agora, Ediane, sem educação, a gente não consegue avançar, tá? Por que eu falo educação? Então, a gente tem que entender que a autorização de uso da água, ela é específica para aquela vazão específica, para aquela área específica, para aquela cultura específica, para aquele determinado horário. E esse uso deve ser respeitado também. Então, acho que nessa gestão compartilhada do uso da água, a consciência de todos os envolvidos e a educação, ela é muito mais importante do que um equipamento. Claro que o equipamento é fundamental porque vai dizer exatamente quanto é que você está usando, quanto é que seu vizinho pode usar, né? Então, assim, eu acho que o monitoramento, né, para o órgão de regulação é fundamental para a tomada de decisão. Então, eu não posso dar novas outorgas de uso da água se eu não sei quanto está sendo utilizado naquela bacia, naquele rio específico, né, ou naquele aquífero específico. Então, é necessário a gente avançar nessa repartição de conhecimento mesmo, de mostrar a importância e o papel do produtor rural como fundamental hoje para a disponibilidade de água mesmo a longo prazo, enfim, para todos os usuários, né? Dessa água. Exatamente. Então, existe esse estudo sendo conduzido na região oeste e no Mato Grosso, tá? Houve um avanço, a legislação do Brasil impõe a necessidade de utilização de medidores de vazão, né, para você realmente nortear esse uso de maneira adequada, para que você tenha segurança hídrica, né? A gente não tá mais em 1500, quando o Brasil foi descoberto e os portugueses chegaram aqui, eles não tomavam banho e o brasileiro, né? Porque aí eu não vou falar o índio, mas é o brasileiro, quem morava aqui, tomava água 3 vezes por dia, 4 vezes por dia, 5 vezes por dia, né? Tomava banho, tibungava no rio. Tibungava no rio. Na verdade, você tomava banho o dia inteiro, né? Então, assim, é interessante essas questões porque, assim, nós somos realmente uma população acostumada a... Não é só usufruir, a gente é acostumada a estragar mesmo. Então, assim, eu vou falar de Balsas, eu não vou longe, não. Eu fico extremamente revoltada quando eu passo de manhã e vejo um povo lavando calçada, quintal de casa, tá lá com aquela mangueira lá. Galera não fica na rua, não, viu? Ontem teve arrastão. Se eu gente, eu falo uma coisa que se eu passasse numa poça, eu tinha vontade mesmo, era de... Porque, assim, gente, é demais, assim, é um comportamento que não coaduna mais com a realidade. Gente, a vassoura foi feita pra ser varrida. Pega um balde, um pano, passe o pano. Tem aquela maquininha maravilhosa. Pra que jogar água? Já não tem o nome daquela maquininha lá que sopra? A de pressão? Não, aquela que faz vento. Que você joga. Soprador. Aquela é um soprador, mas aquele não limpa de limpar, ela vai ser folha. Mas eu digo assim, você quer tirar a sujeira, não se tira a sujeira esguichando a água, não é assim que funciona. E aí nessa hora eu concordo com a cobrança. Realmente a cobrança tem que acontecer mesmo, porque só quando pesa no bolso que a criatura vai sentir. Cidades grandes, essa cobrança já é gigantesca, né? Você paga o que você usa. Consome, né? Se eu usei 100 de água, eu vou pagar 200. E em áreas outorgadas no Rio São Francisco também já existe a cobrança de uso da água. Em rios federais. Então, ou seja, para produções. E alguns estados também já tem. Para as produções agrícolas também. Isso, também já. Até por isso que eu tô falando, porque assim, justamente essa questão de lavar quintal, lavar carro, lavar isso, você tem que pensar no teu bolso, e só dói no bolso. E essa é a mesma, mas aí a Alessandra entra naquela seara, né? Quem mais reclama de poluição de água é a mesma pessoa que tá jogando óleo de cozinha no ralo da pia. Sim. Olha, sério? Tem pessoas que ainda fazem isso? Oxe, a gente vê direto esclarecimento, porque entope quem mora em edifício, quem mora em prédio. A mesma pessoa que coloca absorvente íntimo no vaso sanitário que entope. Não é só entope, tem aqueles maiorzão que desce tudo, mas isso vai pra onde, galera? Para as cidades que tem saneamento básico, que tem tratamento de esgoto, interfere diretamente no tratamento. Exato. E que nem pega medicação que não tá mais usando, ou joga no vaso ou joga no ralo, sendo que você pode levar para uma farmácia. Então, tudo isso
também contamina. Isso. E a gente, na verdade, acaba transferindo a responsabilidade da sustentabilidade para o outro. Exato. Mas todos os exemplos. É sobre isso. Então, todos os exemplos que Né? vocês colocaram aí é exatamente Você isso. pega Então, um cupã da vida. Eu quero ver se tem alguém na roça que não guarda o seu óleo pra fazer sabão. Precisa ir na roça, não. Lá no meu apartamento lá em Goiânia, aqui. Aí eu boto nos grupos quem quer fazer sabão. Porque eu não sei fazer, né? E é facinho. Então, porque não dá, eu não jogo. eu queria aprender, viu? Eu também. Só comprar soda cáustica, álcool e o óleo e fazer. Nossa, Fácil. do jeito que fogo e o meu corpo pega, é melhor nem tentar. Acho que é melhor eu esquecer disso, entendeu? Melhor não. É igual fazer biscoito frito, galera. Eu fico parecendo uma cocá. Esse aí eu já nunca fiz, não. Óleo, eu fico igual uma porque eu também... Aí esse eu tenho medo de fazer, mas igual o a galinha outro da é escola, seguro. pintada. Não. Então, tem um jeito de fazer, obviamente, né? Mas enfim. Melhor eu não tentar. Mas, gente, olha, mas pronto, tem gente, inclusive, que recebe pra fazer. Sim, eu sempre aproveitamento. ganho o sabão. Essa é uma outra coisa que precisa ser estimulada dentro das comunidades, gente. É uma outra forma de você ganhar dinheiro, porque você pode muito bem estar produzindo sabão líquido, sabão em barra e reaproveitando o material, né? Mas a O que a gente tem feito hoje no campo com relação ao incentivo à economia circular, né? Então, você diminuir o descarte de resíduo, né? Sim. É para que se sustente, né? A limpeza do meu pátio pode ir para uma... Não, eu ia falar que nem a gente está fazendo no colégio, uma... Gincana? Não, de fazer adubo, criar minhoca no guarda. Ah, tá. Composteira. Então, você pode usar aquilo para fazer uma composteira, uma cozinha grande de fazenda, você pode usar aquilo e ter uma compostagem ali no canto para ter tua horta, sabe? São coisas que são tão fáceis e tão... Mas dá trabalho. Não, dá. Aí as pessoas Mas você vai ter querem que jogar fazer, fora dá igual, né? trabalho. Então, Alessandra, o que nós não falamos e que você gostaria de pontuar, só pra gente ir aqui se encaminhando, né? A gente poderia ficar aqui umas 3 horas? Poderia, mas... hoje ela tem um compromisso. Né? Melhor não, a gente tem compromisso. E a rádio também tem limitação de tempo, só por isso. Que tô adorando a conversa. Mas assim, pontos que você gostaria de trazer aqui, né, para fazer um fechamento, ou que você gostaria de citar, que é importante que nós não falamos. Tem um monte de coisa, eu tenho certeza. Então, assim, eu acho que na verdade, eu acho que em linhas gerais a gente falou de muitos assuntos aqui, Ediane. Assuntos importantes, eu acho que tem que ser repensado, eu acho que nós temos que melhorar o nosso posicionamento hoje no que se refere ao agronegócio, né? Enfim, falar uma linguagem mais assertiva para diferentes públicos. A gente tem que colocar em evidência os produtores rurais hoje que fazem certo, né? Que fazem correto, que mantém um agronegócio realmente, né, sustentável, né? E é porta-voz do que a gente vem fazendo num país onde a gente tem agricultura tropical, que tem uma diversidade de doenças e que a gente, com muita pesquisa e com muita inovação, a gente vem conseguindo sanar, né? Seja com o uso de biológico, ou com o uso de químico, ou com os dois, porque na verdade, se você pensar no uso de biológico, só acaba tendo um mercado muito mais restritivo. E a gente tem que ser realmente porta-voz dessa agricultura que vem sendo produzida no Brasil, né? Eu acho que os países que impõem algumas regras, eles têm que conhecer a legislação brasileira. Eu, há alguns anos atrás, fiz uma cartilha sobre regularização ambiental, sobre o Código Florestal, e a gente fez português e inglês, justamente para a gente mostrar para o mundo o que é né, a agricultura produzida aqui no Brasil e o quanto que a gente preserva, né, que vocês bem mencionaram. Tem ele disponível online? Tem disponível online. Depois a gente coloca também na legenda para o pessoal baixar. Tem disponível online. Na época a gente fez pela IBA e pela BAPA. Tá? Então, justamente porque a gente queria ser porta-voz, né, do que a gente vem fazendo aqui no Brasil, não só pensando na Bahia, mas no Mato Grosso de uma maneira geral, hoje que tem a maior área passível de conversão, né, de vegetação nativa, de acordo com a legislação brasileira, né, estou falando da legislação brasileira. É interessante a gente
fomentar a adesão ao cadastro ambiental rural, acho que isso é importante. Para o produtor rural que tem algum tipo de passivo ambiental com reserva legal e APP, existem inúmeras modelos de restauração, inclusive restauração produtiva que a gente mencionou, algumas espécies podem ter um aproveitamento melhor. A gente falou aqui da macaúba, né, que tem uma oportunidade grande hoje com relação ao óleo. Então, assim, é importante a gente verificar a legislação não só como um cumprimento legal, mas como uma oportunidade também. Uma oportunidade de você ter um crédito com valores mais reduzidos, né, os juros mais acessíveis, partindo do princípio da precaução, evitar multas e sanções, né, administrativas de uma maneira geral. Então, eu, na verdade, agradeço imensamente, né, o convite, né, de estar aqui com vocês, super queridas, agradáveis, enfim, foi um prazer grande. Eu espero que o seu programa seja um sucesso, né, o programa de vocês. Chama na Botina, que tem tudo a ver com vocês, muito bom. Vamos divulgar, né, enfim, eu acho que o programa, você mencionou algumas pessoas que vocês, né, já trouxeram aqui, então a Marie, que vai vir, com certeza, super querida. Eu mandei o vídeo da entrevista no Jô de 1900 e faz tempo. Mandei, não te mandei? Da minhoca? Ah, sim. Aí eu falei assim, cara, quando eu olhei, eu falei assim, como assim? E aí, na verdade, o mais interessante é porque eu tava lendo alguma coisa na internet e veio ela, que ela tava indo pra Rússia, né, fazer essa fala em relação à questão do tipo de produção brasileira e tal. Tem a ver com a questão do plantio direto e tal, mas aí é porque pra lá o negócio tá bem pior do que aqui, mas muito pior na questão da degradação. E aí ela tá indo exatamente mostrar exemplos e oportunidades. E aí eu olhei assim, aí fui pesquisar, porque eu sou dessas, eu olho o negócio, eu já boto lá no tio Google lá pra ver o que vem, né? Aí veio a entrevista dela com o Jô Soares, falando sobre minhoca. Gente, eu ria. Eu falei, não, eu tenho que mandar uma mensagem, tenho que descobrir o contato. Fui pro Instagram, então assim... E eu acho que mais do que nunca, Ediane, a gente tem que falar de agricultura sustentável, porque nós estamos com a COP aqui, né? Batendo na porta, em novembro, nós temos a COP aqui. O foco da COP vai ser transição energética ainda, mas a gente não pode perder o momento de divulgar o que a gente tem feito aqui no Brasil, né? O momento, né? E é muita coisa, não só vinculada a melhor aproveitamento de áreas abertas e consolidadas, mas também a preservação. Nós preservamos muito e a gente tem que divulgar isso. Espero que os nossos representantes que foram convidados falem sobre isso, né? E martelem sobre isso. E se alguém quiser o livro, Alessandra, alguma faculdade, alguma escola, como que faz, né? Por exemplo, inclusive nós que estamos com um projeto de uma horta numa escola municipal aqui, para que deixe isso na escola, até para que os professores também vejam, né, essa questão do que é importante o cerrado e qual importância os produtores dão para esse bioma. Então, esse livro está disponível de maneira gratuita online no site da JCO, tá? No site tanto da JCO quanto do Instituto JCO. Essa primeira tiragem a gente fez 500 exemplares. Ela realmente já esgotou. Que maravilha. Então, esgotamos. Não está à venda, ele foi distribuído de maneira gratuita, porque realmente seu Zé Cláudio acredita, né, que com a educação, com transferência de conhecimento, enfim, com dedicação a gente consegue mudar, né, enfim, o comportamento e posicionamento. Coreia é exemplo disso, né, nos últimos 25 anos. Exato. E, enfim, está disponível de maneira online, né, para acesso. E hoje eu trouxe esse exemplar para presentear vocês, tá? Aqui no estúdio, agora, né? Com certeza, é nosso. Eu acho que é importante a gente divulgar. É importante a gente divulgar tudo que tem sido feito de maneira séria, enfim, e conduzida por diferentes pesquisadores de nome nacional e internacional. Tá? Mas a gente vai exigir dedicatório, porque para ter nome, viu, né, gente? Porque assim, ó, sem nome aqui, ó. Mas, Alessandra, sabe que assim, são exemplos como que você trouxe tantos exemplos aqui, é sobre isso que a gente trabalha aqui. Uma frase que eu gosto muito de usar é que a gente planta sementes. Nós estamos aqui plantando uma sementinha. E com certeza hoje nós plantamos mais uma com você aqui. Então, cada um vai cuidar, vai regar e vai
ela vai brotar, vai produzir, ela vai jogar fora. E tá tudo bem, porque cada um faz o que achar que deve fazer, né? Então, assim, mas nós estamos fazendo, nós estamos construindo o futuro que a gente acredita. Isso é um fato, né? Você tá fazendo, nós estamos fazendo, e é sobre isso. Vamos continuar, porque a luta é grande. E a gente quer te agradecer demais, né, por ter cedido um pouquinho do teu tempo, né? Você tá passando por Balsas, tá com outros compromissos, mas tirou um tempo para vir aqui com a gente. Então, assim, muito obrigada realmente pela tua presença aqui, gratidão demais. E saiba que as nossas portas também estão abertas. Então, assim, estamos aí à disposição para projetos, né, para construir um futuro melhor. Muito obrigada. Nossa, que deixa também tuas redes sociais para o pessoal te seguir também. Se quiser usar essa câmera aqui para fazer um convite, fica à vontade. Eu tenho Instagram, Alessandra_Chaves_Cotrim. Tenho também o LinkedIn. Tenho uma empresa de assessoria ambiental que tem atuado na região do Mato Piba principalmente, mas eu tenho viajado o Brasil todo aí, enfim, com foco em realmente promover a regularização ambiental de propriedades rurais, mostrar esse agro sustentável para o Brasil afora. E tem um e-mail também, né? Posso passar meu e-mail? chavescotrim@gmail.com. Todas essas informações vão estar também, né, junto com a bio, né, desse episódio. Qualquer coisa também pode entrar em contato com a gente, @Rede Agro Mulher Mais. E você já sabe, não só esse programa, mas todas as nossas entrevistas estão disponíveis nas nossas redes sociais. Então, segue a gente, @Rede Agro Mulher Mais. Chama na Botina, tá disponível aí. YouTube, Spotify, Instagram e Facebook. Então, escolhe a sua melhor opção. E também todos os sábados na Rádio Boa Notícia, de 8 às 10. É isso? Isso. Então é isso, gente. Tchau, tchau. Obrigada, Alessandra. Até o próximo. A Lavronorte é representante da marca John Deere, a maior fabricante de máquinas agrícolas. Lavronorte não apenas vende tratores e colheitadeiras, ela entrega confiança de que cada cliente terá o suporte necessário para maximizar sua produtividade. É como se cada máquina fosse uma extensão do próprio agricultor, projetada para enfrentar os desafios do dia a dia com eficiência e precisão. Estratégias, segurança do trabalho e ambiental. É fundamental para garantir não apenas a proteção dos colaboradores, mas também a preservação do meio ambiente. É preciso adotar uma abordagem proativa, onde a prevenção é a palavra-chave. Isso envolve a identificação de riscos, a implementação de treinamentos e a promoção de uma cultura de segurança dentro da propriedade. Cordial Agro Seguros, financiamentos, consórcios. A Cordial Agro é uma empresa que se destaca no setor de seguros, financiamentos e consórcios, oferecendo soluções personalizadas para o agronegócio. Com um compromisso firme em atender às necessidades dos produtores rurais, a Cordial Agro proporciona segurança e tranquilidade, permitindo que os clientes se concentrem no que realmente importa, o cultivo e a produção. NS Bio Sustentabilidade se destaca por oferecer inovações sustentáveis voltadas para o controle fitossanitário de cultivos. A empresa busca integrar práticas que protejam as plantas e o meio ambiente. Focada em soluções sustentáveis, a NS Bio atua em diversas áreas, como agricultura, gestão de resíduos e energias renováveis, sempre buscando minimizar o impacto ambiental e promover a biodiversidade. Fazenda Laruna é um exemplo inspirador de liderança feminina. Essa abordagem encoraja outras mulheres, mostrando que é possível ter sucesso. A fazenda também pode servir como exemplo de boas práticas agrícolas, inspirando outros produtores a adotarem um método que beneficie tanto a produção quanto o ecossistema. A Agromina é uma empresa reconhecida pela sua excelência na produção e manejo de suínos, com um compromisso firme com a qualidade e a sustentabilidade. A Agromina se destaca em várias áreas, incluindo genética, nutrição e saúde animal, garantindo que seus produtos atendam aos mais altos padrões do mercado. Ao escolher os cortes da carne suína da Agromina, você está optando por um produto que combina qualidade
qualidade, sabor e responsabilidade. Fazenda MS. A Fazenda MS é realmente uma referência em manejo de solo no Maranhão, sendo reconhecida por suas práticas agrícolas sustentáveis. A fazenda se destaca por implementar técnicas que promovem a saúde do solo. Tré Mesa e Amor, sua referência em mesas postas. Foca em trazer um toque de satisfação e estilo para a mesa posta, com louças e acessórios que garantem funcionalidade e estética, trazendo um toque especial e acolhedor para cada ocasião. Com um olhar atento aos detalhes, a marca se destaca na arte de criar ambientes que encantam e proporcionam experiências memoráveis. Hunter Assessoria, sua grife de investimentos e crédito. A Hunter Assessoria se posiciona como uma grife de investimentos e crédito, oferecendo serviços personalizados para atender às necessidades financeiras de seus clientes. Com abordagem focada em resultados, a empresa busca proporcionar soluções que vão desde a gestão de investimento até a consultoria em crédito, ajudando indivíduos e empresas a alcançarem seus objetivos financeiros. Microgel e biotecnologia. É uma empresa que atua na área de biotecnologia, focando em soluções inovadoras para o setor agrícola e ambiental. Os produtos da Microgel podem incluir biofertilizantes, inoculantes e outros bioprodutos que ajudam a otimizar o uso de recursos naturais, reduzindo a necessidade de insumos químicos e promovendo a sustentabilidade.